E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para meditar a maravilhosa palavra de Deus. A palavra que eu vou estar meditando hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de 12 ao 15, que nos conta a origem do pecado. Meus irmãos, no versículo 12 já se inicia falando: bem-aventurado aquele que suporta a sua provação com perseverança, ou seja, aquele que não desiste, aquele que está passando por provação e que mantém sua cabeça erguida e que mantém seus pensamentos lá no alto, lá com Deus. Então já começa nos dizendo o quanto somos bem-aventurados quando nós persistimos, quando nós não desistimos em meio às provações, em meio às tentações do inimigo. No versículo seguinte, o versículo 13, nos fala: nós às vezes, quando passamos por alguma provação, nós já pensamos logo: meu Deus, o que eu fiz, Senhor? O que eu fiz para o Senhor estar me castigando, para o Senhor estar me fazendo passar essa provação tão difícil? E aí nesse versículo vem para, vamos dizer, desmentir, né, essa mentira que muitos falam, né? Deus, nesse versículo 13, ele nos diz que Deus não tenta ninguém, porque Ele não é do mal para tentar ninguém. E não é também para ser tentado. Então, assim, é um exemplo para nós. Vamos parar de falar que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma provação, Deus fez isso conosco, Deus está nos provando, Deus está nos castigando por algo que... Não. E como o tema fala a origem do pecado, no versículo 15, ele já nos conta, né, essa origem. Fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. No versículo 14, desculpa. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, a cobiça é o que dá a luz ao pecado. E o pecado, quando consumado, ou seja, quando acontece, quando nós pecamos, gera a morte, né? Se consome, quando o pecado é consumado, gera a morte, né? Leva à morte. Quando nós não nos arrependemos, meus irmãos. É uns versículos muito importantes, né? Porque às vezes a maioria das pessoas tem essa mania de dizer: eu várias vezes já orei a Deus perguntando: Senhor, mas o que eu fiz para estar passando por essa provação, para estar passando por essa necessidade? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E nós não devemos orar a Deus perguntando porquês. Porque quando Ele fala, quando você suporta sua provação com fé, com seus pensamentos lá no alto, você tem que persistir, você não pode desistir. Porque é isso que o inimigo quer, meus irmãos. Às vezes, quando a gente está numa situação bem confortável com Deus, se sentindo bem, se sentindo acolhida em seus braços, aí vem a tentação. Aí nós somos os primeiros a chegar e falar: pois Senhor, eu estou tentando fazer tudo tão certo. Por que eu estou passando por essa dificuldade, por essa provação, por essa tentação? E não, nós devemos agradecer a Deus e pedir a Ele forças. O que nós podemos fazer é orar a Deus e pedir a Ele forças. Senhor, me dá forças para mim suportar essa provação, ser persistente, não desistir, porque Deus, Ele não permite que o inimigo tire nada da sua vida que você não seja capaz de recuperar de volta. E como o tema, né, a origem do pecado, é bom a gente saber, igual ele nos fala no versículo 14. O pecado já é da nossa origem, é gerado pela nossa cobiça. Nós somos tentados pela nossa cobiça. O inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe como nós somos. Ele sabe que, apesar de estarmos no caminho certo, nós temos aquele ponto fraco. Então o inimigo chega por ali. Então quando, nesse versículo, ele fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça e não por Deus, justamente por isso. É pelos nossos erros, pelas nossas vontades, pelos nossos prazeres que nós somos tentados. Não é por Deus, não é pelas coisas de Deus, não é por conta das coisas de Deus que somos tentados. Não, é pela nossa cobiça, porque o inimigo sabe que nós não somos perfeitos. E que por mais que nós tentamos estar no caminho de Deus, nós ainda temos falhas, nós ainda cometemos erros. E aí que gera o pecado. A cobiça dá à luz. É assim que se diz no versículo 15, a cobiça dá a luz ao pecado. E o pecado, quando consumado, leva à morte. Né? Dependendo do pecado, a gente sabe, Deus perdoa todos os pecados quando nós nos arrependemos de coração e não erramos mais aquele erro. Aí Deus nos perdoa de qualquer pecado.
Não há pecado que não seja perdoado, desde que nós nos arrependemos e desde que nós não façamos mais. Mas Deus sabe que nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de erros, cheios de defeitos, cheios de falhas. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E por mais que nós tentamos estar no caminho de Deus, fazendo o que Ele quer de nós, nós vamos ser tentados não por Deus, não vamos ser provados por Deus, e sim pelo inimigo, e sim pela nossa cobiça, e sim pelos nossos sentimentos, pelos nossos prazeres, assim como eu falei. Meus irmãos, eu agradeço muito por esse momento aqui com vocês. Muito obrigada mesmo pela sua companhia. Que Deus conforte seu coração. Vamos orar? Senhor, derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas aqui agora, Senhor. Haja na nossa vida. Nós sabemos que nós somos todos pecadores. Erramos tanto, Pai. Não somos dignos da sua presença na nossa vida. Mude o nosso pensamento. Nós às vezes pensamos que nós somos tentados por Ti. Não, meu Pai. Mude o nosso pensamento. Nós somos tentados pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos desejos e prazeres da nossa carne. Transforma o nosso coração, meu Pai. E vamos, em vez de reclamar para Ti, meu Pai, de orar para Ti só para reclamar por que de tal provação, mude esse nosso pensamento, Senhor. E vamos orar e confiar em Ti, segurar a Tua mão. Vamos ser persistentes em meio à provação. Que Deus te dê força, meu irmão, minha irmã. Se você estiver passando por provação aí agora, que você erga suas mãos para o alto e que Ele te abrace, que Ele te ajude a sair dessa provação. Que Ele haja na sua vida agora, pelo nome do Senhor Jesus. Sinta a presença de Deus, te tirando desse buraco, te tirando desse abismo que você está agora. Amém? Pelo nome do Senhor Jesus, eu determino vitória, perseverança, persistência em meio a qualquer tribulação que você estiver passando agora. Pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos, meus irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir a sua ajuda. Se você gostou do vídeo, por favor, curte, comente, compartilha, se inscreve aí no canal. Faça essa família crescer, me ajude. Vamos levar essa oração, passar essa oração adiante. Eu sei que tanta gente necessita, assim como eu necessito, você que ouviu, tanta gente necessita dessa oração. Então, faça isso, ajude não somente a mim, mas a todos aqueles que estão necessitando de ouvir essa mensagem. Amém? Um beijo, meus irmãos, e até o próximo vídeo.